Vamos orar para começarmos? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa manhã. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Sem ti, Senhor Deus, nós não podemos nem respirar. Nós não teríamos nem acordado no dia de hoje. Nós exaltamos o teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome. O nome, Senhor, a quem o Pai deu toda a autoridade. Nos cobre com teu sangue nessa hora. Cobre cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que vai assistir. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado, que o teu Espírito abrace cada pessoa, que o teu Espírito penetre na profundeza de cada alma que estiver me ouvindo neste momento e que me ouvirá depois. E que traga, Senhor, renovo, traga cura, traga descanso que só a tua palavra, só o teu evangelho pode nos trazer. O descanso genuíno, Senhor Deus. O descanso que não depende, Senhor, das circunstâncias, que não depende dos temores que nós estamos vivendo, não depende, Senhor Deus, dos males que nos afligem, mas depende, Senhor Deus, da esperança do evangelho. Depende, Senhor, do teu caráter, depende de quem tu és. E tu és digno, Senhor. Tu és digno, tu és fiel, tu és a fiel testemunha. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o pão vivo que desce do céu. O teu sangue nos lavou, nos curou, nos separou das trevas. Tu és o nosso sumo apóstolo. Tu és o profeta predito nas Escrituras. Tu és o grande evangelista que falou em parábolas. Tu és o nosso sumo sacerdote. Tu és o nosso bom pastor, e o nosso grande mestre. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Seja exaltado o teu nome. Seja exaltado o teu nome, Senhor. Que toda altivez caia por terra. Que todo orgulho caia por terra. Que todo espírito que se exaltar caia por terra diante de ti, diante da tua humildade, diante do teu amor, diante da tua entrega, meu Deus. Em nome de Jesus. Cobre a minha vida nessa hora e a vida de cada um que está assistindo e que vai assistir. Pai, eu oro pelas famílias de São Joaquim da Barra, Senhor. Eu coloco a cidade onde eu moro, Senhor, diante do teu altar nessa hora. As famílias enlutadas, Senhor, da grande tragédia que aconteceu aqui. Do acidente, Senhor, que tirou tantas vidas. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, cada familiar, cada pai, cada mãe, Senhor, cada amigo, cada vizinho, cada parente, Senhor. Ó, Pai, cada pessoa, cada cidadão aqui de São Joaquim da Barra. Senhor, do motorista do ônibus, a sua família. Senhor, também o motorista da carreta, a sua família. Alcança cada um nessa hora, Senhor. Em meio a essa tragédia, Senhor, mostra a tua bondade. Em meio a essa tragédia, que o teu Espírito Consolador alcance a cada um, Senhor. Que o Senhor traga esperança, Senhor Deus, onde só há dor nessa hora. Que o Senhor esteja com eles, em nome de Jesus. Porque tu és bom, Senhor. Tu és bom, independente das circunstâncias. Tu és, Senhor. Traz entendimento, traz revelação da tua palavra, Senhor Deus. Traz libertação, em nome de Jesus. Quebra cadeias, quebra fortalezas. Implode as fortalezas das mentes, Senhor, nessa hora. E nos atrai para ti, nessa última hora, Senhor. Porque a tua vinda é próxima. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O som ao fundo está atrapalhando? Vou baixar um pouquinho. Vamos lá. Nós continuamos no capítulo 7 do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. Camila, como é que eu adquiro o livro? Você pode tanto comprar o e-book pela Amazon, então é só digitar lá,
bendito fruto, a capacitação divina para a última hora. Foca bem na capa, Camila B. Santos, porque tem vários bendito frutos lá, mas benditos frutos, né? Mas com esse título, Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora, Camila B. Santos, aí ó, com essa capa, com as romãs. Você encontra o e-book pela Amazon e encontra o livro físico aqui comigo. É só me chamar no direct que eu envio para você. Nós estamos no 7º capítulo e o último subtítulo que nós falamos na terça passada foi Até que ele venha. Nós falamos um pouquinho sobre a função do sacerdote de deixar a lâmpada sempre acesa. Falamos sobre Josué, falamos que Moisés foi um grande líder. Só que Moisés, ele não foi um grande líder do seu lar. Moisés não liderou bem a sua família. Moisés deixou sim alguém para substituir, alguém para liderar no ministério. Alguém ali separado por Deus, que foi Josué, para liderar ali no ministério. Mas não foi um bom líder para a sua família. Já Josué, ele não deixou um substituto. Ninguém ficou no lugar de Josué para liderar o ministério. Mas Josué deixou a sua família firmada. E o Senhor, nessa última hora, ele quer levantar famílias sacerdotais. Famílias sacerdotais, porque na época, nós já falamos aqui o conceito de sombra e de cumprimento dessas sombras, que Paulo fala, que o autor da carta aos Hebreus fala, que o Velho Testamento são sombras do que seria cumprido na pessoa de Cristo Jesus. E continua se cumprindo em quem? Na igreja, que é o corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo. Então, antes nós tínhamos ali a tribo de Levi, que foi separada, e só eles foram separados ali para o sacerdócio. Hoje, com o sumo sacerdócio de Cristo Jesus, é o sumo sacerdote que está sobre nós, é segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica. E todos somos sacerdotes. O sacerdócio cristão é um sacerdócio oferecido para todo aquele que crê, homem e mulher. Uma mulher, ela não precisa chegar até um homem e dizer, ora em favor da minha pessoa, leva uma oração para Deus, porque eu não posso me achegar a Deus. Não, ela pode, o véu foi rasgado. Nós podemos nos achegar, como também diz a carta aos Hebreus, nós podemos nos achegar com ousadia perante o trono da graça do Senhor, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno. Então, o último verso que nós lemos do subtítulo passado, Até que ele venha, é para fazer esse gancho aqui, foi Josué 24:15, que diz, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase é uma frase muito conhecida. A frase falada por Josué, eu e a minha casa. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase está nos adesivos dos carros. Essa frase está nas camisetas. Essa frase ela é título de congresso. Essa frase ela está em tantos lugares como enfeite. Mas essa é uma realidade que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, para as nossas casas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Famílias sacerdotais. E aí nós lembramos de Noé. E lembramos também que a Bíblia fala, Jesus fala no sermão profético que a volta dele seria como nos dias de Noé. Isso mesmo, seria como nos dias de Noé. E Noé foi alguém que o Senhor levantou
em meio a uma geração adúltera, uma geração que tinha se corrompido, não uma geração que não tinha sido avisada. Noé justo avisou e pregou sobre o que havia de vir, sobre o dilúvio. Porém, ele e toda a sua família entrou na arca. Sabe, Noé não tinha uma grande igreja, Noé não tinha um grande empreendimento, mas Noé ouviu e obedeceu à voz do Senhor. E por mais de 100 anos, ele e toda a sua família, eles prepararam a arca, seguindo as ordens de Deus, as especificações do Senhor, as medidas do Senhor. E toda a sua família foi salva. Toda a sua família foi salva. Então nós vamos começar o subtítulo Virgens acesas pelo noivo. O azeite de oliva puro era o combustível para manter as lâmpadas acesas na tenda da congregação. Em Levítico 24, do 2 ao 4, diz assim: ordenai aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batido, para as luminárias, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo e pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro porá eu ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então era uma incumbência, né, do sacerdote manter essas lâmpadas acesas. A chama deveria queimar continuamente, ela não poderia ser apagada. Mas quero chamar a sua atenção para a tradução da palavra amor no dicionário Peshitta. Afinal de contas, a essa altura, se você não sabe, se você que está assistindo, se você que vai assistir, se você não acompanha as lives anteriores, você já sabe que nós estamos falando de fruto, que o amor é o fruto. Paulo resumiu esse fruto em 1 Coríntios 13, o fruto que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Se você não assistiu, volta nas lives, estão todas as lives gravadas também no canal do YouTube, mergulhando na palavra que você encontra na minha bio. Então, na tradução Peshitta, no dicionário Peshitta, amor, que é o fruto do Espírito, lá a tradução tá querer, inflamar, acender, pegar fogo. Então, a mesma palavra amor, lá no dicionário Peshitta, significa querer, inflamar, acender, pegar fogo. Estar aceso, por fogo, arder impetuosamente. Arder impetuosamente. O amor, fruto de um relacionamento profundo com Jesus, é o fogo que acende as lâmpadas do candelabro. Nós acabamos de falar sobre sombras e cumprimento. Mais uma vez nós falamos sobre sombras e cumprimento. Então lá no Velho Testamento, com o que o Arão fazia, o que ele praticava e perseverava em deixar as lâmpadas acesas com azeite de oliva puro, batido, segundo as instruções que Deus tinha dado, ali era uma sombra, ali era uma figura do que Deus queria anunciar, do que Deus queria apontar, que a obra de Jesus iria trazer para a igreja, que a obra de Jesus iria ser cumprida no sacrifício que Jesus fez na cruz. E hoje, como nós deixamos as lâmpadas acesas? Como eu e você acendemos essas lâmpadas? Através de relacionamento. Através desse fruto. A consequência do relacionamento é um fruto do Espírito, é um caráter transformado, é perseverar em amar a Deus, em amar o nosso próximo, em amar as Escrituras. Nós vamos ver, nós estamos falando na importância da palavra do início ao fim dessa mensagem. Do início até agora,
e até finalizar esse livro nós vamos ver a importância da palavra. Para que essa chama fique acesa, para que essa chama não se apague. Na live passada, eu até falei que uma geração que quer viver um avivamento, ela não pode se apartar das Escrituras. Por quê? Porque Jesus Cristo disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, se você quer viver avivamento, você não pode se apartar das palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. É de onde vem o avivamento. É de onde vem a vida da igreja. É de onde vem a unção do santo. É das Escrituras sagradas. É da intimidade. É do espírito que permeia toda essa palavra na doutrina de Cristo. Então, o amor, o fruto de um relacionamento profundo com Jesus, é o fogo que acende as lâmpadas do candelabro. O amor inflama, alimenta e preserva o fogo, a luz. Vimos que um dos sinais da vinda de Jesus é o esfriamento do amor. A gente falou um pouquinho disso na live passada. Ou seja, aquele que não se relaciona amorosamente com seu Senhor, deixando o fogo se apagar. Isso está em Mateus 24, 12 e 13, no sermão profético. E eu convido você a ler o sermão profético, a ler Mateus 24. Lá tem os sinais que antecedem a vinda do Senhor. E um desses sinais é o esfriamento do amor, que é uma consequência do aumento da iniquidade. A iniquidade vai aumentar de uma forma tal que o amor vai esfriar. E esse amor aqui não é o amor do mundo. O mundo não tem esse fruto vindo do Espírito. É o amor de quem conhece o Senhor. É o amor de quem foi alcançado pelo Senhor. A igreja que segue rumo ao aperfeiçoamento é a que persevera até o fim em alimentar a chama do candelabro com o amor por Deus e pelos irmãos. Mesmo nos momentos mais escuros brilhará. Provérbios 31, 18 diz: e a sua lâmpada não se apagará. Lembrando, para quem está acompanhando aqui no livro e para quem vai acompanhar no livro, eu estou na página 122. Eu comecei na página 121 hoje, estou na página 122. Na parábola das virgens, Mateus 25, de 1 a 13, Jesus nos mostra o cenário profético da sua volta e como devemos nos portar até este dia para entrar com ele nas bodas. Então, Mateus, no capítulo 25, nós temos ali várias parábolas. E Jesus está falando, Jesus está contando parábolas. Jesus está instruindo naquele momento. E ele fala, olha, o reino dos céus, ele é comparado a quê? A 10 virgens. E aí ele vai contando. Ele vai contando. Só que nós percebemos que é uma parábola escatológica. E o que é escatológico? O que é escatologia? Fala das coisas do fim. Fala da sua volta. Fala da iminência da sua volta. Fala de 10 virgens. 5 são nécias ou imprudentes ou loucas, né? E essas virgens loucas ou nécias, elas têm uma lâmpada, elas são virgens, ou seja, elas são mulheres puras, elas não são adúlteras, elas não se relacionam com outros homens, elas são puras. E elas têm uma lâmpada. Elas têm uma lâmpada. Essa lâmpada brilha. Brilha? Sim. Só que vai ter um momento que essas lâmpadas vão se apagar. E elas vão buscar acender essa lâmpada, buscar azeite para acender essas lâmpadas, e elas não vão conseguir. E elas vão tentar fazer isso com as prudentes, com as 5 prudentes. As 5 virgens prudentes também são mulheres virgens, mulheres puras, que não têm relacionamento impuro com homens, mulheres que têm lâmpadas acesas, mas que fizeram depósito de azeite. Ou seja, quando as lâmpadas começarem a apagar, elas vão ter azeite extra para manter essa lâmpada acesa. O fato é que a parábola conta que todas elas, chegado um certo momento, elas adormeceram. Todas elas, não foram só
as tolas, as nécias, todas elas. Por quê? Porque toda a igreja do Senhor, todas as pessoas que caminham com Jesus, que foram chamadas por Jesus, vai chegar um certo momento que elas vão adormecer. É profético isso, que elas vão estar debaixo de um cansaço muito grande e que elas vão adormecer. Mas aí à meia-noite, a parábola conta, Jesus conta que houve um grito, há um grito. Aí vem o noivo. E esse grito simboliza a voz profética. A voz profética que voltou. A voz profética que foi levantada na última hora. Que estava o quê? Adormecida, mas foi levantada na última hora. Para dizer, ó, acorda, se apronta. Porque o noivo tá vindo. O noivo já tá às portas. O noivo já está preparado e já está aí, ó, já está chegando. Levanta e se apronta para entrar nas bodas do Cordeiro. Levanta e se apronta. Levanta e se apronta. Só que as 5 prudentes, elas conseguiram ir até o local. Elas conseguiram prosseguir até o encontro do noivo. Por quê? Porque elas tinham azeite, elas conseguiram iluminar, porque estava tudo escuro, era meia-noite e não tinha energia. Estava tudo escuro. Era meia-noite, mas elas tinham azeite extra. Elas tinham azeite extra, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ter azeite extra. Nós temos que ter azeite extra para o tempo, para o momento da meia-noite. Nós temos que ter esse azeite extra. As 5 nécias, as 5 imprudentes, elas tentaram com as 5 prudentes a dizer, olha, me dá óleo, me dá óleo. Mas as prudentes disseram, olha, para que não aconteça de ficarmos sem óleos, sem azeite, vocês e nós, vão comprar. Vejam se vocês conseguem comprar azeite. E elas foram comprar azeite, mas não conseguiram. Por quê? Porque já era meia-noite, estava em plena escuridão. Muito difícil de encontrar, de achar o lugar. Sem ter uma lâmpada, sem ter luz, sem ter como iluminar o caminho. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E quem é que Jesus chama de prudente? Nós falamos na live passada. Aqui nós temos 5 virgens prudentes. Quem Jesus chama de prudente nas Escrituras? Aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. É considerado como um homem prudente que constrói a sua casa sobre uma rocha. Ele é prudente. Então, quando a voz profética ela é levantada na última hora, à meia-noite, no tempo da escuridão, as virgens prudentes, elas estarão preparadas. Ainda que elas estavam dormindo, elas vão acordar e vão ter azeite extra para iluminar. E vão se encontrar com o noivo e vão entrar nas bodas do Cordeiro. Bom dia, Zizi. Bom dia, amor. Amém. Amém. Também te amo. Amém. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Há registro de 10 virgens. 10 virgens, mulheres puras, não adúlteras, as quais trazem consigo cada uma lâmpada. Né? Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, cada uma delas tinha a palavra do Senhor. Ou seja, tem fogo para a iluminação, amor. Porém, somente 5 delas foram precavidas ao ponto de reservarem azeite em suas vasilhas. Perseverança no relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, com os irmãos e com a doutrina de Jesus. A intimidade é o alimento do amor. A intimidade é o alimento do amor. Querido, se tem um relacionamento, se tem um casamento,
onde esse relacionamento, eles deixaram de ter intimidade física, houve o esfriamento. Eles vivem como dois irmãos, mas não tem mais um relacionamento de casados, um relacionamento amoroso. Então há um esfriamento. Há o esfriamento. A intimidade é o alimento do amor. A metade das virgens perseverou até o fim e entrou no casamento com o noivo. É lógico que nós poderíamos adentrar aqui nessa parábola em vários aspectos, mas eu quero aqui enfatizar o aspecto do amor, da intimidade, da perseverança no relacionamento, porque nós estamos falando em fruto. Nós estamos falando do fruto do Espírito, do amor, da intimidade. E da mesma forma que Jesus avisa em Mateus 24 que o amor esfriaria, nós vemos que na última hora também uma parcela do corpo de Jesus vai perseverar. Uma parcela do corpo de Jesus vai ser prudente. Uma parcela do corpo de Jesus, ainda que adormeça, quando a voz profética for levantada, quando a trombeta soar, ela vai ter azeite extra para entrar nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Nós entramos agora no subtítulo Filadélfia, a comunidade verdadeira. Em Apocalipse, Jesus fala à igreja que está em Filadélfia, cujo nome significa amor entre irmãos ou amor fraternal. E algumas passagens da carta saltam aos nossos olhos. Usaremos a tradução Peshitta. A carta a Filadélfia está em Apocalipse 3, a partir do verso 7, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Então ele começa: ao mensageiro da igreja que está em Filadélfia. E eu começo dizendo, né? Aqui na tradução Peshitta é muito legal porque ele já começa traduzindo o que na sua Bíblia pode estar ao anjo da igreja, né? Porque nós sabemos que o anjo, essa palavra anjo, também tem uma tradução para mensageiro, quer dizer mensageiro. Então, como se trata de carta, o mais óbvio é que Jesus tenha enviado essa mensagem e tenha enviado para um mensageiro, ou seja, para a voz profética daquela igreja, aquele que passar a mensagem. Por exemplo, João Batista. João Batista é chamado de mensageiro, né? Enviarei o meu mensageiro adiante de ti, nas profecias, quando é falado sobre ele, né? O meu mensageiro vai adiante de ti, falando sobre João Batista. Nós sabemos que João Batista foi um profeta, né? Então, o mensageiro, não anjo. Nós temos aquela coisa bem mística de dizer que é o anjo da igreja, que o anjo é o pastor da igreja. Gente, não é isso, ok? Então, me perdoe ter aqui desconstruído e ter posto abaixo a sua cartinha, a sua torrezinha de baralhos, mas não é isso. É mensageiro. Jesus está mandando uma carta e ele precisa de um mensageiro para passar a mensagem para a igreja, ok? Ao mensageiro da igreja que está em Filadélfia. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Até aqui. A gente vai ainda adiante aí na carta a Filadélfia, mas por enquanto até aqui. É sabido que a forma que Jesus se apresenta nas cartas apocalípticas tem a ver com as características da igreja tratada, sejam elogios ou repreensões. No caso de Filadélfia, esta foi elogiada, uma igreja vista por muitos como o modelo, a testemunha verdadeira de Cristo na terra. Isto porque ela carrega o fruto, o próprio Cristo em sua face, o que é simbolizado também pela figura de Davi, o qual nasceu em Belém, a casa do pão, na região de Efraim, né, Belém Efrata, que significa lugar frutífero ou duplamente frutífero. Lembra que nós estamos falando em fruto. Jesus faz referência ao texto de Isaías 22, 22. Então, olha só, o nome da igreja significa amor fraternal.
Nós estamos falando de fruto. O amor é o fruto. Foi ela e outra igreja, se eu não me engano, de Esmirna, foram as únicas que não foram repreendidas. Mas Filadélfia, ela é tida como a igreja verdadeira, a igreja modelo. Jesus não repreende essa igreja e ainda elogia essa igreja. E quando ele diz a chave de Davi, eu quero ler esse texto aqui na Bíblia com você. Ele está fazendo referência a Isaías 22, 22. Eu vou ler Isaías 22 a partir do 20 para a gente entender. Diz assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Agora preste atenção, 22, 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Porei no seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Aqui o contexto era o seguinte: era uma profecia contra Jerusalém, ali, que o profeta Isaías, que Deus estava falando através da boca do profeta Isaías. No entanto, nós temos que ver que o servo Eliaquim é uma figura do próprio Cristo. Quando ele diz que porei a chave no seu ombro, gente, quem levou algo no ombro? Quem vocês lembram? Fala aí pra mim. Que levou algo no ombro. Deixa eu ver se vocês estão ligados aqui na live. Quem levou algo no ombro? Hein? Alguém sabe? Quem levou alguma coisa no ombro? Lembra quem? Lembra o próprio Cristo. Cristo levou a cruz. Cristo levou o madeiro nos seus ombros. Então Eliaquim aqui é uma figura do próprio Cristo. Vamos prosseguir. Jesus faz referência ao texto de Isaías 22, 22, o qual fala da chave de Davi que está sobre os ombros. Vide o texto de Isaías, nós já lemos, referindo-se a ele mesmo e a sua morte no madeiro. Chave para abrir o quê? O que o madeiro, o que a cruz abriu? O que foi essa chave? O que foi essa chave? Que é o símbolo ali daquilo que a chave é o símbolo. Aconteceu de fato no mundo espiritual. Mas ela estava nos ombros de Jesus. A morte no madeiro. Ele levou nos ombros. Abriu o quê? Chaves para abrir o quê? O caminho do jardim frutífero fechado por querubins armados quando da expulsão do primeiro casal, aberto na morte e ressurreição de Cristo e para todo aquele que morre nele. Gálatas 5, 24. Lembra que quando Jesus morre e vai lá para a tumba, é colocado lá na tumba e ele ressuscita. E Maria vai até a tumba, ela vê o quê? Maria não, os discípulos, eles veem 2 anjos, um na cabeceira e outro aos pés de Jesus. Eles veem 2 anjos. Aquilo simboliza os 2 querubins que foram colocados lá no caminho, na porta do Éden, para fechar a porta do Éden, para guardar a porta do Éden. Deus deu uma ordem quando expulsou o casal e colocou 2 querubins. E quando Jesus
estava lá, tinha ressuscitado. Os discípulos entraram, tinham 2 anjos, um à cabeceira, outro aos pés. Também tem 2 querubins onde? Na arca da aliança, que simboliza a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho para o jardim. Ele é o caminho de volta para o Pai, para aquele lugar de intimidade, para o jardim frutífero. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a chave, ele é a porta. Aleluia, aleluia. Chaves falam de acesso e impedimento, tão logo estejam abertas ou fechadas, respectivamente, pela autoridade de quem as possui. Outra passagem destacável do texto apocalíptico é: porque tens pouca força, mas guardaste as minhas palavras e não renunciaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Mas tens poucas forças. Jesus falando: olha, eu sei que você tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O meu nome. Aqui na tradução, quando falam de força, é poder, né? Olha, eu sei que tem pouco poder, você tem pouca influência, aqui nós poderíamos traduzir para vários tipos de poder. Porém, essa igreja era muito poderosa. Em que sentido? Ela guardou a palavra do Senhor. Ela não negou o nome do Senhor. E o nome de Jesus foi um nome dado acima de todo nome. Um nome poderoso. Aleluia. Aleluia. Uma relação íntima e inevitável entre amor e obediência são expressas nas palavras de Jesus ao declarar que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. João 14:21. Jesus fala isso em João 14:21. Olha, aquele que me ama guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. E ele fala para a igreja de Filadélfia: eu sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. A Bíblia ainda fala: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Antes, as palavras do Senhor, elas foram escritas em tábuas de pedra, mas ali também eram sombras de uma realidade. Em Jeremias, o profeta vem e disse: olha, eu porei, Deus diz através da boca do profeta Jeremias, eu porei, sobre vocês o meu espírito, eu darei um novo coração, eu escreverei as minhas leis nas tábuas dos vossos corações. Darei a vocês um novo espírito, porei o meu espírito, aspergirei água pura sobre vocês. Aleluia. Aleluia. Vamos prosseguir. Jesus sabia da fragilidade dos que compunham aquela igreja, os quais não tinham expressão religiosa, política ou econômica, mas poderosa em amor e em autoridade, pois não renunciaram ao nome de Jesus, ao contrário, fizeram dele a sua base forte. Aos que Jesus denomina sinagoga de Satanás, declara que cheguem e se prostrem aos teus pés e saibam que eu tenho te amado. Ele fala isso para a igreja de Filadélfia. Olha, aos que se denominam sinagoga de Satanás, eles vão chegar e se prostrar aos teus pés e vão saber que eu tenho te amado. E sinagoga é muito interessante aqui, porque sinagoga era o lugar de ensino judeu. O templo era o lugar dos sacrifícios, das ofertas, né? E as sinagogas era o lugar onde se lia a lei. Era um lugar de ensino. E Jesus fala: olha, aos da sinagoga de Satanás, eles vão se prostrar perante ti. E eles vão saber que eu tenho te amado. A sinagoga era um lugar de ensino judaico, mas não aprendemos o amor com o ensino teórico, mas quando a natureza do amor é semeada em nós pelo Espírito Santo. O falso ensino, centrado no homem, se prostra aos filhos de Deus pela autoridade da palavra viva nestes. Eu vou repetir. O falso
prostra da mesma forma que guarda a palavra de Jesus. E eu quero ler isso com você aqui na igreja, na carta à igreja de Filadélfia. No verso 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só isso, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, na época da pandemia, eu lembro que eu estava dormindo. Já era madrugada, quase manhã, quando eu ouvi, o Senhor falou esse verso no meu ouvido. Eu lembro que eu acordei muito assustada, levantei imediatamente, mas foi esse verso, o verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Fui até aqui. Sobre o mundo inteiro. Então, há uma prova, há algo que vai experimentar toda a terra. Nós seremos provados. Nós seremos provados, o nosso amor será provado. A nossa fidelidade será provada. O Senhor vai nos provar. Provar o quê? A nossa perseverança em amar ao Senhor. João 15:9 diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Irmãos, se Jesus teve que nos instruir a permanecer no amor dele, se ele teve que falar, se ele se preocupou em instruir, em lembrar-nos de permanecer no amor dele, é porque nós corremos o risco de não permanecer. Tudo bem se você acredita que você foi predestinado e que você não corre o risco, ok? Mas Jesus nos alertou: perseverai, perseverai, permanecei no meu amor. Ou seja, permanecer no fruto, permanecer em intimidade, permanecer frutificando. Nos dias de hoje, se você entrasse na igreja de Filadélfia para escolher um lar espiritual, ouso dizer que o lugar seria eliminado da sua lista. Filadélfia não era atraente, assim, Jesus nos ensina mais uma vez nas Escrituras a não nos impressionar com a aparência, posições, dons ou estruturas. Então, se você estivesse escolhendo um lugar para congregar, possivelmente você visitaria a igreja de Filadélfia e seria um lugar que você descartaria. Não seria um lugar de uma grande estrutura, não seria um lugar de estrelas, de grandes performances, mas seria um lugar onde as pessoas guardam a palavra do Senhor, onde as pessoas permaneceram no amor do Senhor, permaneceram em levantar o nome do Senhor e não o delas, permaneceram em construir arcas e não torres. Nós já estamos indo para o final. Ao vencedor lhe farei coluna no templo do meu Deus, e não sairá novamente. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e da nova Jerusalém, a qual desce desde o céu do meu Deus, e o meu novo nome, ou o meu nome novo. As promessas para quem permanece na videira verdadeira são gloriosas. Será parte estrutural da cidade celestial, ou seja, você vai ser coluna do templo, parte estrutural da cidade celestial, e receberá o nome novo de Jesus, que Jesus recebeu ao vir à terra em forma humana. Filho do Deus vivo. Marcos 1:11. O nosso destino é servi-lo na cidade santa, a cidade que desce do céu.
Interessante que não diz que ela descerá, né? Diz a cidade que desce. Ela desce. Apocalipse 22, do 1 ao 2, diz assim: depois me mostrou um rio de águas vivas, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e perto do rio, em ambos os lados, se encontrava a árvore da vida, a qual produz 12 frutos, dando cada mês cada um os seus frutos. As folhas das árvores são para a cura das nações, e fruto algum voltará a cair. E o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e seus servos os servirão. Apocalipse 2, 22, 1 e 2. Ser chamado filho foi o diferencial de Cristo, que não foi anjo, né? O que diz a carta aos Hebreus. A qual dos filhos, a qual dos anjos, Deus disse: assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos como estrado dos teus pés. Que não foi chamado de anjo, como era a dúvida de alguns após a sua morte e a afirmação de outros também em nossos tempos. Né? Há algumas seitas, né, que ainda hoje afirmam que Jesus é um anjo e não é Deus, negam a natureza de Jesus como Deus e como Filho de Deus, mas diz que Jesus é um anjo. Ele é da semente de Deus, gerado pelo Espírito. Hebreus 1, do 1 ao 4 fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Nos falou pelo Filho. Então quem fala conosco hoje é o Filho, através da sua palavra, da sua doutrina, a qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele herdou mais excelente nome do que eles. Ele é superior. Aleluia, ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressa glória. Ele é. Aleluia. Aleluia. Ele é a expressa imagem de Deus. Os crentes da igreja de Filadélfia encontraram o verdadeiro sentido de ser filho de Deus, que é ser como Cristo e viver em amor fraterno, frutificando para o mundo a identidade celestial. Então a igreja de Filadélfia, ela só expressava a identidade de Deus. A preocupação dela não era fazer grandes feitos, não era construir grandes coisas, não era levantar o seu próprio nome, mas era manifestar a paternidade de Deus, a sua identidade em Cristo. Não devemos dar ênfase em obras, porque é impossível ter a natureza de Deus e não agir segundo a sua orientação. Mas a ênfase deve ser em Cristo, que encaminha a sua igreja para a prática das boas obras. E aqui nós vamos para o nosso último verso. Mateus 25, 33 ao 40 diz: e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí, pois, a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há um reino preparado desde a fundação do mundo. Há uma obra que foi concluída. Há algo que o Senhor já fez. Há algo que com amor, com sangue, o Senhor preparou para nós. Porque tive fome e deste-me de comer.
Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou quando te vemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos, quando fizeste para um dos meus pequeninos, destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mim o fizeste. Quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim os fizeste. E aqui deixa eu te falar uma coisa. Vou repetir. A ênfase não deve ser em obras. A ênfase deve ser em Cristo. É impossível ter a natureza de Cristo e não agir como Ele agiria. Nos aprofundemos na intimidade. Nos aprofundemos na cultivação do fruto. Em ir ao encontro de Cristo. A ir até Ele. Em nome de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção aqui para esse texto de Mateus. O Senhor diz que separará as ovelhas dos bodes. E as ovelhas, ele vai dizer: olha, vocês fizeram. Mas elas não vão nem saber que fizeram. Por quê? Porque vai ser algo natural da expressão delas. Elas não vão estar calculadamente dizendo: eu vou fazer essa obra. E outra coisa, Jesus fala: quando fizerdes para um destes meus pequeninos irmãos. Jesus não está falando de obra de caridade. Às vezes a gente olha para esse verso e acha que nós temos que sair fazendo obra de caridade para todo mundo, que é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando do povo dele. Quando fizeste a um destes pequeninos, dos meus pequeninos irmãos. Quem é irmão de Jesus? A Bíblia fala que ele era unigênito e que ele se tornou primogênito entre muitos irmãos para dar uma grande família para o Pai. Quem é irmão de Jesus? A Bíblia também fala que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Esses são os irmãos. Esses são os irmãos. Esses são os pequeninos. Trate com amor os pequeninos de Jesus. Trate com amor os pequeninos de Jesus. Não trate com amor os grandes, os que podem te oferecer algo. Não trate com amor os que podem te dar uma posição. Não trate com amor aquele que pode fazer a mesma coisa por você. Trate com amor os pequeninos de Jesus. E aqui eu não estou dizendo para você não tratar com amor os outros, que não são os pequeninos de Jesus. Ok? Trate com amor porque você tem do amor de Jesus para dar. Mas esse texto específico, quando fala de prisões, quantas pessoas estão encarceradas por amor do nome de Jesus? Quantos pequeninos de Jesus têm passado necessidade, têm padecido fome? Têm padecido necessidade? Mas essa teologia doentia tem dito o quê? Tem dito: não ajuda não. Se está passando necessidade, é maldição. É porque está fazendo alguma coisa. Se está passando necessidade, é algum tipo de maldição. Essa teologia doente. Doente, enquanto Jesus fala aqui: os meus pequeninos, muitos chegarão. E Jesus está falando do fim. Note que é Mateus 25 que fala das parábolas do fim.
Ele está dizendo, olha, eu vou separar as ovelhas dos bodes. E as ovelhas, à minha direita, eu vou dizer, olha, eu estive nu e vocês me vestiram. Eu tive com fome e vocês me deram de comer. Eu tive com sede e vocês me deram de beber. Eu tive na prisão e eu também estive enfermo e vocês me visitaram. E eles vão dizer, Senhor, quando nós fizemos isso, Senhor? E ele vai responder, quando vocês fizerem a um destes meus pequeninos, a mim vocês farão. Aleluia, aleluia. Aqui nós terminamos por hoje. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças por todo o amor que o Senhor tem derramado sobre nós, todo o cuidado. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua bondade, pela tua graça. Obrigada, Senhor, multiplica a tua graça sobre nós. Nós precisamos de ti, Senhor, e não, Senhor, não se esqueça, Senhor, que nós somos os teus pequeninos, meu Deus. Nós somos pequeninos teus, Jesus. Não esqueça, Jesus. Nós somos teus pequeninos, meu Deus. Nos cobre com teu sangue, meu Deus. Nos unge com teu óleo. Cerca-nos, Senhor Deus, com as tuas cordas de amor, Senhor. Multiplica graça e misericórdia, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, meu Deus. Mais do que a comida, mais do que a bebida, Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos te conhecer, Senhor. Nós precisamos de ti, ó Deus. Senhor, faz de nós virgens prudentes. Que nós sejamos encontradas virgens prudentes que fizeram um depósito de azeite, meu Deus. Que nós sejamos encontradas, Senhor, pessoas prudentes que ouviram e praticaram a tua palavra, que construíram a sua casa sobre a rocha. Que nós sejamos, Senhor Deus, encontrados, Senhor, com as nossas lâmpadas acesas. Quando, Senhor Deus, a voz gritar à meia-noite, lá vem o noivo, que nós tenhamos azeite para ir ao teu encontro, até as bodas do Cordeiro, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que todo ensino errado, Senhor Deus, das tuas escrituras, Pai, que tudo aquilo que nos afasta da graça, Senhor Deus, como diz a tua palavra, não vos priveis da graça, brotando entre vós alguma raiz de amargura. Ó Deus, não permita que a amargura, Senhor Deus, da justiça própria, nos prive da graça que já nos foi derramada, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo nos abrace nessa hora, abrace cada pessoa que assistiu essa live, Senhor Deus. Cada pessoa que vai assistir, Senhor, guarda esta pessoa, guarda ela no trabalho, na casa, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os familiares, os amigos, os irmãos em Cristo, em nome de Jesus, os carros que elas dirigem, Senhor, guarda a entrada e a saída, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nos mantém firmes, Senhor, firmes em ti, firmes na tua palavra, na tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Já eu derrubando as coisas aqui. Até próxima terça. A gente se vê próxima terça. Em nome do Senhor Jesus. Se assim Ele nos permitir. Se a gente estiver vivo até lá. Nós nos vemos em nome de Jesus. Até lá.